Alô, irmãos e irmãs. Em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós nesse dia, que é o 29 de setembro, né? 2022. Graça, paz e misericórdia para todos nós, né? E estamos aqui, né? Graças a Deus, que tem conservado as nossas vidas, né? Estamos aqui para lutar, né? Dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, né? 24 horas no dia. Vigilância, lutando contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, né? Para que possamos imitar as virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática e caminhar em direção a Jerusalém Celestial, né? Que é o que nós estamos fazendo, né? Tentando fazer, né? Se esforçando, né? Para fazer. E amém, né? Pois é, irmão, vamos continuar aí, né? Com a nossa pequena história aí, os vídeos aí, né? Sobre a história aí desse cristianismo, para chegarmos aí nos nossos dias. Estamos vendo aí que as heresias, né? Apareceram lá nos primeiros dias da igreja, aí vem andando, houve lá a primeira divisão, né? Escrita lá no Atos dos Apóstolos 15, dali em diante, né? Os judeus que não aceitaram, né, os ensinos apostólicos, eles foram pregar o Senhor Jesus, né? Segundo a lei de Moisés, né? Porque os apóstolos pregavam segundo a graça, né? É isso? E aí então esses judeus que não se submeteram, né? Criaram exatamente essas religiões que estão aí. De lá vieram as religiões, né? Conforme a gente tem visto aí. Então nós estamos falando aqui, né? Lá dos anos 1100, 1200, 1300, né? Quando apareceram as cruzadas, que era o que? A formação de exércitos, né? Para tomar a Terra Santa, né? Que é Jerusalém lá e os seus arredores, principalmente. Aí nós já falamos de duas cruzadas, né? Vamos falar aqui da terceira, que a terceira cruzada ela foi organizada nos anos de 1189 a 1192, né? Também para conquistar Jerusalém, né? O que eles não conseguiram, né? Porque os muçulmanos não deixaram, né? Fizeram, né? Fizeram uma guerra, né? Mas aí os muçulmanos eles fizeram um acordo com eles, né? Para permitir a peregrinação, né, das pessoas aos chamados santos lugares, né? Terra Santa, né? Aí a quarta cruzada foi contra o Egito, né? Porque se achava que do Egito seria mais fácil acessar lá a Terra Santa, né? Mas houve um desvio da cruzada, né? E esse desvio, as pessoas foram saquear Constantinopla, né? Capital do Império Bizantino, né? Que é o Império Romano do Oriente, né? E aí isso aí o que aconteceu? Aprofundou a separação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, né? Certo? Que nós já vimos aí, né? Que houve lá no ano 1054, houve uma grande divisão entre eles, uma grande luta, uma grande briga, né? Uma grande disputa que eles se separaram. Então, ao todo, foram 9 cruzadas, né? Foram feitas, sendo que antes da primeira cruzada, né, houve uma cruzada chamada Cruzada dos Mendigos, né? Ou a Cruzada Popular, no ano de 1096, né?
foi liderada por um monge chamado Pedro Eremita. E ele convenceu, né, uma grande multidão de pessoas, que incluía mulheres, idosos, crianças, né, gente de todo tipo. E para obter os recursos necessários, né, para fazer essa cruzada, eles começaram a fazer o quê? Começaram a atacar os judeus, né, certo? Em várias cidades. E se apoderaram de seus bens, de seus recursos, né, em várias cidades, né, como a cidade de Homs, Colônia, Praga, né, Belgrado, não é isso? Então lá em Belgrado, que é a capital da Bulgária hoje, né, e sempre foi, né, lá em Belgrado essa cruzada ela foi praticamente aniquilada lá, né? Mas alguns ainda chegaram a Constantinopla e saquearam Constantinopla, né? Mas depois foi destruída pelos turcos, né? É a cruzada contra os albigenses, né, defensores do gnosticismo, considerados hereges. Então foi feita essa aqui foi uma cruzada para perseguir, né, pessoas que se diziam cristãs, mas que não obedeciam o Papa, né? Não reconheciam o Papa como autoridade. E aí eles foram também perseguidos, né, como hereges, né, como defensores do gnosticismo. Nós sabemos que o quê? O gnosticismo é o quê? É uma heresia que basicamente diz que são dois deuses, né? O Deus do Velho Testamento é um Deus violento, né? Perseguidor, raivoso, e o Deus do Novo Testamento é um Deus pacífico, né? É um Deus bom, né, digamos. E, irmãos, houve uma cruzada só de crianças, né, no ano de 1212, inventada pela crença de que só pessoas puras poderiam libertar Jerusalém, né, e a Terra Santa da mão dos turcos. Dizem que foi mais ou menos 50 mil crianças que participaram, né, e a maioria morreu de fome, frio, doenças, né. As sobreviventes foram feitas escravas, né, pelos turcos e por outras pessoas, né. Sexta Cruzada foi no ano de 1228, a sétima em 1248, a oitava em 1270 e a nona, que foi a última, em 1271. Houve ainda várias cruzadas contra os povos do norte, né, certo? Os dinamarqueses, né, eslavos, poloneses, porque não queriam se submeter ao Papa, né? Então eram brigas, né, irmãos? Então essas guerras, essas cruzadas, essas coisas, a causa era o quê? A causa era poder, a religião, né? Certo? As pessoas queriam poder, queriam terras, né? Queriam pessoas para mandar, queriam terras para mandar, né? Então as cruzadas elas tiveram origem na... Qual foi a origem mesmo dessas cruzadas? Elas tiveram origem na reconquista da Ibéria. A Ibéria é aquela região que tem ali na Europa, Portugal e Espanha, né? Península Ibérica. Que os muçulmanos invadiram lá, né? Por volta do ano de 711, invadiram lá a península e aí eles partiram para a reconquista. Então essas cruzadas aí tiveram origem na reconquista dessas terras aí, né? De Portugal e da Espanha, né? Que os muçulmanos invadiram a Ibéria, que é Portugal e Espanha, e implantaram ali um reino, né? Com o nome de Al-Andalus, né? Até hoje tem lá uma região que se chama Andaluzia, né? Não é isso? E interessante é que os muçulmanos eles contaram com o apoio dos judeus, né? Porque os judeus eles eram perseguidos pelos católicos, né? Lá da Espanha e de Portugal. Então, eles contaram com essa valiosa colaboração, né, apoio dos judeus, porque as lutas eram também contra os judeus, né? Os católicos romanos lutavam contra os judeus
porque havia uma competição, né, irmãos? Uma competição política, né? Por poder, né? Conforme nós estamos vendo até nos dias de hoje, né? Amém, né, irmãos? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.